Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre Julius Novachronos e Lucius Zogwart, duas almas em um só corpo, como foi dito nos vazamentos do capítulo 333 do mangá. O que isso pode significar para o futuro da obra? Será que o Asta vai, assim como ele planeja, conseguir trazer Julius Novachronos de volta? A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Então, como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o like. Se eu gostei, é muito importante e vai me ajudar demais. Eu também conto muito com você pra se inscrever, se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, em Black Clover nos foi revelado que o Julius Novachronos, na verdade, dividiu o mesmo corpo com Lucius Zogwart, o maior vilão da obra, pelo menos aquele que arquitetou tudo que aconteceu desde o surgimento da Tríade. E agora também nos foi revelado que o Lucius esteve ao lado de Julius desde sempre. Porém, Julius, ele em um certo momento parece ter perdido as memórias sobre Lucius, e isso foi mostrado pra gente durante o último capítulo antes do hiato, onde o Julius, ao pressentir a manifestação de Lucius, tentou pedir pra Danmacho fugir imediatamente do local onde eles estavam. Então, o Julius, mesmo ele estando sempre ao lado de Lucius, afinal eram duas almas em apenas um corpo, ele não tinha lembranças de tudo o que havia acontecido no passado e também do plano de Lucius Zogwart. Aparentemente, a personalidade de Julius e tudo o que ele viveu foi uma forma de conseguir conhecer mais sobre o mundo, isso de acordo com Lucius, ver a maldade que existiam entre os magos e também conseguir atrair as magias necessárias para o advento final, a magia do Capitão Yami e a magia de William Vengeance. A gente percebeu que o Julius, ele realmente fez isso e ele realmente tinha um grande interesse por magia. E depois que eles tinham completado todos os requisitos do plano, o Lucius decidiu tomar o corpo de volta. E então a gente viu uma conversa interna entre eles e vimos que realmente o Julius Novachronos queria impedir Lucius Zogwart. E o Lucius dizia que já esperava por isso. Não só isso, também como pouco depois ele falou pro Asta que Julius agora já não existia mais, que ele tinha tirado a vida do Rei Mago e ele agora não poderia mais voltar, teria sido apagado. Porém, Lucius também disse que Julius sempre esteve com ele, mesmo assim não entendia os seus objetivos, algo que o Asta também não aceitou. Asta jamais iria permitir que ele destruísse completamente a humanidade, e ele também dizia que não podia aceitar que Julius Novachronos havia perdido a vida. Ele dizia que o Julius era muito poderoso e ele iria voltar para lutar por todos os magos, e a gente realmente viu no decorrer da história que o Lucius, ele mesmo manipulando o Julius para fazer tudo o que aconteceu na história, parece não ter percebido a forma como o Julius, ele queria que todos vivessem bem e queria proteger a todos. A gente realmente viu isso acontecendo. Víamos que instintivamente a personalidade de Julius Novachronos queria salvar o mundo e salvar todos os magos, e ele se sacrificaria para isso, como a gente viu em suas batalhas, inclusive no momento em que ele não tinha poder suficiente para enfrentar o Lorde Demônio da Magia que estava atacando o reino de Clover. Algumas pessoas citaram que quando o Patri lutou contra o Julius e o Julius acabou quase abandonando sua vida para salvar o reino de Clover, ele teria feito isso sabendo que iria retornar, que realmente faz muito sentido, mas ele só teria salvo o reino de Clover porque senão o plano de Lucius não daria certo. E aí nessa parte já não tenho tanta certeza. O Julius provavelmente, ele até mesmo se não pudesse retornar, teria feito isso. Talvez o Lucius não permitisse, mas sim, ele fez para salvar o reino de Clover. O Julius realmente queria proteger o reino, e a gente sabe disso justamente porque quando a grande batalha começou, a grande batalha do reino de Spades, e naquele ponto a gente viu um Lorde Demônio da Magia atacando o reino de Clover, o plano do Lucius já havia se iniciado. Então não tinha pra que ele lutar contra o Lorde Demônio da Magia, ele devia apenas aguardar, não tinha motivo para ele proteger o reino de Clover. Mesmo assim, o Julius, ele estava ali se concentrando para ativar um grande poder mágico para utilizar toda a magia que ele possuía com a magia do tempo, e assim, de uma vez por todas, salvar o reino de Clover daquele ataque demoníaco. E então, no meio daquela batalha, a gente viu que o poder mágico simplesmente se desativou. Julius voltou na sua forma mais jovem, e nem mesmo ele entendeu por que a magia acabou tão rapidamente, era para durar por mais tempo. E aí agora a gente descobriu que foi por causa do Lucius. Ele não tinha motivo para aquela batalha, ele não tinha para que salvar o reino de Clover, não fazia parte dos planos dele. Então ele simplesmente impediu Julius, já que ele sabia que iria voltar em algum momento. Lucius fez isso, mas Julius queria realmente proteger o reino, ele queria realmente proteger Danmacho e salvá-lo. Então sim, o Julius, ele realmente foi um herói para o reino de Clover. A questão agora é como o Asta vai fazer para trazê-lo de volta. O Asta não aceitou quando Lucius disse que o Julius realmente perdeu a sua vida, e como a gente viu, eram duas almas no mesmo corpo, então o Julius realmente existiu. Esse novo capítulo então trouxe alguns questionamentos sobre a espada
espada do Asta? Será que a espada Metsuma no Tsurugi, que foi utilizada para acabar com a manifestação das almas dos elfos nos magos do reino de Clover, poderia fazer algum efeito contra Julius Novachronos e Lucius, fazer com que Lucius deixasse de existir, ou pelo menos fosse selado dentro de Julius e o Rei Mago retornasse? E olha, eu realmente acredito que não. A manifestação de alma que estamos vendo com Lucius e Julius é completamente diferente da que vimos no passado em Black Clover. É uma magia original que fez com que um mesmo corpo dividisse duas almas, uma magia que pertence a eles. Já os elfos que tiveram suas almas dividindo um corpo com os magos, estavam fazendo isso por causa da magia de reencarnação, que foi uma magia proibida, ou seja, se tornou uma maldição, um voig no mundo de Black Clover. E assim, a espada do Asta conseguiu cortar essa maldição. E dessa forma, o Asta foi capaz de impedir que as almas dos elfos continuassem dentro do corpo dos magos, porque os corpos pertenciam aos magos do reino de Clover e os elfos estavam tentando tomar pra si. Então era completamente diferente. Eu acredito que não seja possível essa manifestação. Porém, eu pessoalmente ainda acredito que seja possível Julius Novachronos retornar. E isso de uma forma que não envolva diretamente o Asta ou qualquer outra magia no mundo de Black Clover, apenas a magia original de Julius Novachronos e de Lucius Zogworth. Afinal, ambos em teoria possuíam a mesma magia, a magia de alma e não a magia de tempo. E então, o Julius ele seria tão dono desse poder quanto o Lucius, que é o usuário original, afinal ele é um Zogworth. E a gente pode pensar que possivelmente, já que são duas almas habitando o mesmo corpo e que Julius esteve ao lado de Lucius Zogworth desde o início, podemos imaginar que o Julius não só foi uma criação da magia de Lucius, mas ele também faça parte da personalidade de Lucius. Afinal, como a gente sabe, ele foi criado por Lucius, sendo da magia de alma criado a partir da própria alma dele. Afinal, são duas almas no mesmo corpo. Foi uma nova alma gerada com a magia de Lucius. Então pode ser que esta alma tenha alguma ligação direta com o Lucius. E a gente viu que o próprio Lucius, quando estava falando do plano dele, aparentemente, ele citou o Julius com alguém que também fazia parte deste plano, que havia criado o plano junto com ele, que era o objetivo dos dois. E eles queriam trazer a paz. Então ele, que se intitula o Salvador, aparentemente tem alguma ligação emocional com Julius Novachronos. E talvez uma batalha interna entre eles possa fazer com que Julius acabe convencendo e mudando o pensamento de Lucius Zogworth. Talvez isso sim envolva o Asta depois de uma grande batalha, talvez uma possível derrota. Lucius acabe mudando seus objetivos e acabe permitindo o retorno de Julius Novachronos. Talvez até mesmo os dois se tornem apenas um, unindo as suas almas para que Julius possa voltar, ou algo deste tipo. O autor pode fazer com que Lucius ele desista completamente e permita com que Julius fique com seu corpo, ou algo assim. Mas possivelmente a única forma de Julius conseguir voltar seria com a permissão ou com a derrota de Lucius. E nesse caso, não uma derrota física, mas uma derrota interna. Uma derrota que venha do próprio Julius Novachronos, que também seria dono da magia de alma, afinal seria uma alma que dividiu aquele corpo. Dessa forma, então, talvez ver o Asta lutando, ver os magos do reino de Clover passando perigo ou algo assim, faz com que ele se erga dentro daquele corpo e volte a lutar internamente com Lucius para assim o impedir de uma vez por todas e dessa forma permitir o seu retorno. Eu acredito que só assim ele consiga voltar e não com uma interferência direta da anti-magia do Asta. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, comentem embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!